Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também as mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, 13 de julho, você confere: Unidos por Bento apresenta balanço positivo quanto aos atendimentos realizados aos trabalhadores, visando detectar casos da Covid-19. Vacina da gripe. Secretaria Municipal da Saúde imuniza a população em geral em Bento Gonçalves. Depois de quase 2 meses, o UTI do Hospital Tacchini volta a atender abaixo de 100% da sua capacidade. E no esporte, visando retomar o caminho das vitórias, Esportivo anuncia novo atacante. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. A última atualização dos números do consultório do Unidos por Bento, voltado ao atendimento imediato aos primeiros sintomas da Covid-19, comprova a eficácia do serviço surgido ao final de abril. Desde então, 444 pacientes procuraram o consultório, sendo realizados 259 testes com a confirmação de 148 casos positivos. Desse total, apenas 2 precisaram de internação hospitalar. Parte significativa dos bons resultados já alcançados pela iniciativa é mérito da determinação, da dedicação e da coragem dos profissionais da área da saúde que fazem o atendimento no consultório do Unidos por Bento. A gente conclui com êxito o principal objetivo do movimento, que é ajudar a evitar o colapso do sistema de atendimento de saúde no que tange às internações hospitalares. Pois bem, fica um agradecimento extremamente especial a quem realmente merece, que são os profissionais dessa linha de frente, tanto os médicos como os seus auxiliares. Nos médicos, na coordenação do Dr. Alexandre Pressi, também fica um cumprimento especial à doutora Roberta Belora, Jaime Ararte, Marlise Ferrari, Sadi Espanhol, Silvana Piccoli, Marco Grando, Andrei da Silva e Ângela Ozelame. A Mayra Pressi também na coordenação de toda a parte da enfermagem administrativa e operacional do centro. Coordenados pelo pneumologista Alexandre Pressi, atendem no espaço os médicos Roberta Belora, Jaime Ararte, Marlise Ferrari, Sadi Espanhol, Silvana Piccoli, Marco Grando, Andreu da Silva e Ângela Ozelame. Mesmo com o melhor andamento da vacinação, a atuação do consultório segue importante para os trabalhadores, para quem o serviço é destinado. Empresas e pessoas físicas que desejarem contribuir com o Unidos por Bento para manutenção e ampliação do serviço podem entrar em contato com o SIC de Bento Gonçalves, pelo telefone da entidade, o 2105-1999. Para o melhor atendimento do serviço, os trabalhadores devem sempre agendar a consulta por meio do WhatsApp 9908 4362. Nesta quarta-feira, dia 14, a Prefeitura de Farroupilha, em parceria com o ProSaúde, promovem a 3ª edição do Test Drive. A testagem em formato de drive-thru tem o objetivo de intensificar a busca de casos ativos da Covid-19 e o consequente isolamento dos pacientes contaminados. A força-tarefa será realizada no campus da UX, em Farroupilha, durante todo o dia, com funcionamento, inclusive, similar ao da vacinação. Poderão fazer o teste pessoas de 18 a 37 anos completos que morem ou trabalhem em Farroupilha. É preciso apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência ou documento que ateste o exercício da atividade no município. Serão aplicados os testes antígenos, chamados de testes do cotonete, ou seja, que detectam o vírus ativo e não a presença de anticorpos. 1 em cada 4 brasileiras acima de 16 anos já sofreu algum tipo de violência ao longo do último ano no país.
São cerca de 17 milhões de mulheres vítimas da violência física, psicológica ou sexual. Os dados são do Instituto Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Uma vida interrompida antes dos 30 anos. Tatiane Spitzner foi assassinada pelo próprio marido há 3 anos em Guarapuava, no Paraná. Ele foi condenado a 31 anos de prisão. Prima da vítima, Bruna comenta que os sinais de violência não foram percebidos pela família como algo grave. O Luiz Felipe não me deixou sair com shorts e rasgou os shorts. À época, isso parecia um caso de ciúme pontual, mas quando a gente juntou todas essas informações, a gente começou a perceber realmente os sinais mais claros. E o agressor ele vai sempre tentar justificar o que ele fez, diminuindo e culpabilizando a vítima. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 70% dos agressores são conhecidos das vítimas, como cônjuges e ex-companheiros. O isolamento imposto pela pandemia trouxe um convívio mais intenso destas mulheres com seus agressores e a perda de autonomia financeira ajudou a agravar a situação. Essa mulher que em tempos não pandêmicos já se depara com esse tipo de situação, infelizmente, nesse período se viu em uma circunstância ainda mais agravada pela pandemia, como a perda de empregos, como a diminuição da renda familiar, também o fechamento das escolas e aí a maior presença de filhos e também pessoas idosas dentro de casa. As principais vítimas de violência são jovens entre 16 e 24 anos, e os casos de assédio são maiores entre mulheres negras. A pesquisa aponta ainda que quase metade das vítimas de algum tipo de violência não procuraram ajuda. Pelos números de telefone 180 ou 100, mulheres em situação de violência podem registrar a denúncia, além de receber orientação sobre seus direitos e serviços próximos de onde estão para serem atendidas. Também é possível prestar queixas e localizar órgãos de proteção pelo aplicativo Proteja Brasil, disponível gratuitamente para smartphones, que encaminha as denúncias para o Serviço de Atendimento do Governo Federal. A gente já está em 2021 e a gente ainda precisa lutar pela vida das nossas mulheres, né? 28 toneladas de resíduos passam pela triagem e reciclagem diariamente aqui em Bento Gonçalves. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente, o dado representa 24% do lixo produzido. O material é separado por 9 centrais de reciclagem subsidiadas pela Prefeitura, que contam com 96 funcionários. Na segunda-feira, a Prefeitura de Bento celebrou os aditamentos de contratos de 2021 com as recicladoras, as quais já estão em vigor com vigência por 1 ano. Somados os valores pagos a todas as associações, este valor é de R$ 519.071. Assinaram o termo representantes de 8 associações e de uma cooperativa de recicladores que trabalham na capital do vinho. A 6ª Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal já está recebendo doações de alimentos não perecíveis dentro da campanha de nível nacional Estrada Solidária. A ação teve início no dia 30 de junho, acontecendo em todo o país e tendo as unidades da Polícia Rodoviária Federal como pontos de arrecadação. Assim, condutores que passarem pela BR-470 aqui em Bento podem entregar alimentos não perecíveis como feijão, arroz, massa, farinha e óleo de soja. Todos os itens doados serão repassados a instituições sociais cadastradas junto à Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Bento, os donativos irão beneficiar a Associação Anjos Unidos. Esta é a 2ª ação realizada pela 6ª Delegacia, sendo que recentemente agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a doação de roupas, calçados e cobertores que foram arrecadadas durante a campanha do agasalho. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus?
Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A quarta-feira será marcada pela mudança no tempo, diante da entrada de uma nova frente fria e a volta da instabilidade, principalmente na parte oeste e no sul do estado. Para a Serra Gaúcha, haverá o aumento da nebulosidade, porém ainda sem chuva, mas a queda na temperatura começará a ser sentida a partir da próxima noite. A quarta-feira será marcada pelo retorno da chuva na região do Rio Grande do Sul. Essa chuva ocorre por causa da passagem de uma frente fria que conseguiu romper o bloqueio atmosférico que impedia áreas de instabilidade de entrarem no país. Tem chuva a qualquer hora do dia em áreas do estado gaúcho que fazem fronteira com o Uruguai e nas demais áreas a chuva fica concentrada no período da tarde. Ainda não chove de uma área que vai desde o norte do estado gaúcho até áreas do Paraná, mas essa frente fria consegue avançar nos próximos dias e levar chuva para as demais áreas da região. Em relação às temperaturas, na tarde desta quarta-feira em Florianópolis, a máxima chega aos 27 graus. Em Porto Alegre, o dia começa com 16 e a máxima é de 24 graus. E em Curitiba, o dia ainda começa friozinho. A mínima é de 10 e a máxima é de 23 graus na região. Os acumulados nos próximos dias ficam mais concentrados sobre o estado do Paraná, com até 50
milímetros acumulados por causa da passagem desta nova frente fria. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a quarta-feira sendo praticamente igual a esta terça, com o sol ainda aparecendo entre nuvens, sem previsão de chuvas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima chegando aos 25 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. As reportagens feitas na segunda-feira, mais uma vez trouxeram à tona o problema lá na Avenida Planalto. Lá onde os jovens têm se reunido para se divertir, na falta, dizem, de um espaço próprio para isso. Todos sabemos os conflitos e o cabo de guerra que está sendo instaurado entre moradores do local, entre o poder público e os usuários, entre, às vezes, a brigada e os usuários, em função do volume, em função de cavalinhos de pau, em função de barulhos de todo tipo. Sabemos disso. Ainda não foi encontrada a solução para isto. Aonde colocar estes jovens? Aonde eles podem ir para fazer barulho, dar cavalinho de pau, beber, ouvir música? Na segunda-feira pela manhã, mais uma vez, as redondezas da praça na Avenida Planalto, mais uma vez, a redondeza amanheceu coberta de lixo. Papel, plástico, resto de comida, garrafas, muitas garrafas de bebida. Os moradores no entorno amanheceram, saíram de suas casas e viram toda aquela imundície espalhada por aí. Alguns reclamaram da ineficiência pontual e imediata do poder público no recolhimento desse lixo. Sim, talvez, uma força-tarefa deveria ser organizada para todas as segundas-feiras, no mínimo nas segundas-feiras pela manhã, porque se sabe o movimento ali maior de aglomeração dos jovens é no domingo. Mas para além deste fato e legitimamente ser reclamado que alguma coisa seja feita nas primeiras horas da manhã de segunda-feira para a limpeza do local, é preciso destacar e chamar a atenção para os jovens. Afinal, por que os nossos jovens, e que vamos convir, estão ali na faixa dos 17, na concentração ali aos 25, 28, 30 anos, em seu maior número, obviamente, por que estes jovens agem assim? Por que vão ali e jogam lixo no chão? Por que jogam o resto de comida, garrafas, plásticos, papéis no chão? Existem ali as lixeiras para isso. Custa fazer alguns passos antes de ir embora e depositar o lixo no local apropriado. Mais do que isso, custaria você, jovem, que vai ali, colocar o lixo num saquinho que você leve de casa, dentro do seu carro, e o leve de volta e o coloque lá na sua casa, então, se não quer ali no local, no lixo apropriado. O que está fazendo dos nossos jovens agirem assim? É falta de educação? É revolta contra a sociedade? Contra alguém? É falta de educação em casa ou na escola? É falta de formação? É descuido? É desimportância? Estamos no século XXI. Essas coisas que envolvem o interesse da coletividade, do próprio sistema ecológico, não é novidade. A modernidade exige novos e melhores comportamentos. Então fica aqui a reflexão, em especial dessa vez para os jovens. Vão ali se divertir, beber, conversar, civilizadamente e, sobretudo, façam a sua parte, como cada um deve fazer. Divirtam-se, comam, bebam, mas respeitem a vizinhança e respeitem a cidade. Deem um exemplo, sejam um exemplo.
Afinal, o que vamos esperar de uma juventude que não respeita o outro, a sua cidade, o espaço coletivo? O que ensinarão esses jovens para os seus próprios filhos, logo aí na frente, se agem desta maneira? Pensem nisso e fiquem com Deus. Desde o último sábado, a UTI do Hospital Tacchini voltou a trabalhar dentro dos limites de capacidade. Foram 52 dias consecutivos operando em superlotação para atender a demanda de pacientes críticos que procuraram o hospital no período. Na segunda-feira, 44 das 45 vagas de cuidado intensivo estavam sendo utilizadas. Durante esse período, o hospital chegou a receber até 70 pacientes críticos, ou seja, 55% acima da capacidade. A situação obrigou o hospital a decretar pela segunda vez colapso no seu sistema de saúde no dia 2 de junho. Para garantir que nenhum paciente ficasse sem atendimento, várias decisões foram tomadas pelo hospital em conjunto com o poder público. Além da readequação da estrutura interna, a convocação de profissionais de saúde que estavam de férias e a suspensão de cirurgias eletivas foram algumas das estratégias adotadas durante o período. A Secretaria Municipal da Saúde deu início ainda na sexta-feira à vacinação contra a gripe para a população em geral em Bento Gonçalves. Durante a campanha de imunização, foram aplicadas 28.135 doses nos grupos prioritários. A imunização previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. Para a vacinação, é necessário apresentar a carteira de vacinação e não ter tomado a vacina contra o coronavírus nos últimos 15 dias. A imunização pode ser realizada em todas as unidades de saúde, exceto as dos bairros Maria Gorete, Fenavinho, Coab, Vila Nova 2, além das unidades do 15 da Graciema e em São Valentim. O novo boletim emitido pela Fundação Oswaldo Cruz, na noite da sexta-feira, revela uma melhora na situação da pandemia do coronavírus no país. Foi a primeira vez no ano em que não houve aumento das taxas de incidência da Covid-19 e de mortes no Brasil. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Então, é a primeira vez no ano em que não houve aumento nas taxas de incidência de Covid e de mortes no país. E as taxas de ocupação de leitos de UTI de pacientes com Covid no SUS melhoraram. A maioria dos estados apresentou queda. O boletim destaca o Tocantins, que saiu da zona de alerta crítico para a zona de alerta intermediário, e Sergipe, que foi do crítico para fora da zona de alerta. Em outros 14 estados, as taxas de ocupação de leitos de UTI caíram pelo menos 5 pontos percentuais. Somente o Roraima apresenta taxa de ocupação superior a 90%. A taxa de incidência de Covid continua alta, então é preciso continuar os cuidados com a doença. E a mudança no perfil dos pacientes internados e das mortes vai se confirmando cada vez mais entre a população adulta jovem. A idade média dos casos internados é de 52 anos, de morte 61 anos. E quanto à queda das taxas de mortalidade, há relação com o avanço da vacinação no país. Braga. Ô, Alessandra, vamos falar das grávidas. Tem muita orientação. Vacina, não vacina, espera, não espera. O que você tem de informação para a gente? Olha, Braga, a orientação do Ministério da Saúde é de que as gestantes que já receberam a primeira dose da AstraZeneca devem completar a imunização com a mesma vacina 45 dias após o parto. Mas a Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio anunciou que vai continuar aplicando a segunda dose da vacina da Pfizer em gestantes que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca. De acordo com o secretário de Saúde, é uma medida necessária por causa da alta taxa de mortalidade das gestantes. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira
os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 13 pacientes internados com a Covid-19, 13 a menos em relação ao boletim da segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 26 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 24 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim da segunda-feira. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 30 pacientes seguem internados, 2 a menos na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Em decorrência da suspeita de 2 casos da variante Delta no estado e a quantidade de doses de vacinas AstraZeneca reservadas para a segunda dose na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, a Secretaria da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde no Rio Grande do Sul definiram na segunda-feira, pela antecipação de 12 para 10 semanas, o intervalo entre as doses da vacina contra a Covid-19 dos fabricantes AstraZeneca e Pfizer. O objetivo é garantir melhor resposta imune para essa nova variante, uma vez que apenas uma dose é pouco efetiva. A diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Ana Costa, diz que nessa semana há um novo cenário da pandemia em território gaúcho, com 2 suspeitas dessa variante que se mostrou mais agressiva. A decisão foi tomada durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite, levando em consideração que a Secretaria da Saúde tem mais de 680 mil doses da AstraZeneca reservada na SEAD para serem distribuídas aos municípios nos próximos dias. Quanto à Pfizer, o adiantamento da aplicação não trará impacto nesse momento, uma vez que não há remessas com prazo para a segunda dose até o início de agosto. Todas as remessas daqui para frente que o Estado receber dessas 2 fabricantes utilizarão um intervalo de 10 semanas. Após 2 derrotas consecutivas na Série D do Brasileirão, o Esportivo tratou de reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Nacional. O clube oficializou a chegada do atacante Juninho Potiguar, de 31 anos, e que estava atuando no 15 de Piracicaba na atual temporada. O atacante tem uma vasta passagem pelo futebol brasileiro e por clubes de tradição no país, como Sport Recife, Fortaleza, CRB, Ferroviário, Caxias e o 15 de Piracicaba, além de experiência internacional defendendo o Al-Shabaab dos Emirados Árabes e o FC Sheriff da Moldávia. No ano passado, Potiguar teve a sua primeira passagem por um clube gaúcho, o Caxias, onde foi titular pela equipe Grená no Gauchão, sendo campeão no primeiro turno e na Série D. No primeiro semestre deste ano, atuando no futebol paulista, o atacante marcou 2 gols em 14 disputados com a camisa do 15 de Piracicaba. O Potiguar será apresentado oficialmente nesta quarta-feira na Montanha dos Vinhedos. O jogador deve estar à disposição do técnico Rogério Zimmermann para o confronto de sábado, diante do Joinville de Santa Catarina, em partida que acontece em Bento Gonçalves pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Nacional da Série D. Estas, então, as informações do Jornal TV Com desta terça-feira, 13 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!